Olá e bem-vindos ao módulo 6 da parte 1 do curso Concilium Aquisulis sobre ETCS. Este módulo explica como os trens equipados com ETCS determinam e informam sua posição. Abrange sistemas de coordenadas, relatórios de posição de trem, estabelecimento de direção, ligação de grupos de eurobalizes e relatórios de posição geográfica. Todas as posições do ETCS estão definidas em termos de um grupo de Eurobellies chamado Last Relevant Bellies Group, LRBG, distância do LRBG e direção. Devido à incerteza da posição da antena do Eurobalize e da odometria, o ETCS só conhece a distância dentro do intervalo de confiança. O LRBG também tem intolerância posicional que está incluída no intervalo de confiança da localização do trem. Portanto, os relatórios de posição dos trens são expressos em termos de Estimated Front e Estimated Rear, Minimum Safe Front e Minimum Safe Rear, Maximum Safe Front e Maximum Safe Rear. Cada Eurobalize faz parte de um grupo de 1 a 8 Eurobalizes. A Eurobalize transmite a identidade deste grupo, bem como a sua posição dentro do grupo. A posição da primeira Eurobalize é considerada a posição do grupo. Quando a disponibilidade de um grupo de Eurobalizes é crítica, as Eurobalizes podem ser duplicadas. Se a segunda Eurobalize duplica a primeira, a posição do grupo pode ser qualquer uma delas. Isso reduz a precisão das posições referenciadas. No ETCS nível 2, os ETCS a bordo enviam relatórios de posição ao RBC. Estes contêm a localização do trem, expressa em relação a um LRBG, os intervalos de confiança de localização, o comprimento, se o trem está completo, a velocidade estimada, a direção da viagem, o nível ETCS e o modo do ETCS a bordo. Relatórios de posição são enviados ao ler um grupo de Eurobalizes quando altera o nível ETCS nos limites das áreas RBC, quando uma sessão de comunicação é estabelecida com um RBC, quando altera o modo ETCS, quando o trem para em certos modos e quando as informações de integridade do trem são perdidas. O RBC também pode ordenar que o trem envie relatórios em locais específicos, com intervalos de distância e com periodicidade específica em distância e ou tempo. A direção só pode ser determinada através de 2 Eurobalizes sucessivas. Um grupo com 2 ou mais Eurobalizes tem sempre uma direção. A direção crescente do número de posição é conhecida como direção nominal. A direção decrescente do número de posição é conhecido como direção reversa. Nas aplicações ATCS nível 2, a direção também pode ser estabelecida a partir de 2 grupos sucessivos, cada um com uma Eurobalize única. Depois de receber sucessivos relatórios de posição do trem dos 2 grupos de Eurobalizes, o RBC atribui-lhes uma direção, sistema de coordenadas. Também uma direção pode ser atribuída a um grupo de Eurobalizes meio de informações de ligação. As informações de ligação indicam ao ETCS a bordo onde esperar grupos sucessivos de Eurobalizes e as direções deles. As informações de ligação indicam a margem de locais do grupo. A margem é determinada por as tolerâncias de instalação e manutenção e a duplicação da Eurobalize de referência. A isto, deve ser adicionado o intervalo de confiança da localização do próprio trem para determinar a janela de expectativa em que o grupo deve ser lido. As informações de ligação também indicam como os ITCS a bordo devem reagir se um grupo de Eurobalizes se encontra antes da janela de expectativa, se encontra na direção oposta à esperada, não se encontra dentro da janela de expectativa ou não está lido corretamente. A reação de ligação pode ser Train Trip, Apply Service Break ou No Reaction. Se 2 grupos de Eurobalizes ligados e consecutivos não se encontram dentro da janela de expectativa, o ETCS a bordo aplica o freio de serviço.
Além de atribuir direções, as informações de ligação são usadas para redefinir os intervalos de confiança de localização. Quando um ETCS a bordo lê um grupo de eurobálidos ligado, as informações de ligação indicam-lhe a distância percorrida desde o LRBG anterior. O grupo ligado torna-se o novo LRBG com redefinição do intervalo de confiança. Os grupos de eurobalizes podem ser marcados como ligados ou não. O ETCS a bordo não rejeitará mensagens de grupos marcados como não ligados, grupos marcados como ligados e listados nas informações de ligação do ETCS a bordo, ou qualquer grupo quando o ETCS a bordo não tiver informações de ligação. O ETCS a bordo rejeitará mensagens de grupos marcados como ligados, mas não listados nas informações de ligação. ITCS envia pode atribuir localizações quilométricas a grupos de eurobalizes. O ITCS a bordo pode determinar a sua localização quilométrica usando esta informação e apresentá-la ao maquinista. Isso é conhecido como relatório de posição geográfica. Em resumo, todas as localizações do ETCS são definidas em termos de um grupo de eurobalizes, uma distância do grupo e uma direção. A direção pode ser estabelecida a partir de grupos com duas ou mais eurobalizes ou atribuída com base em relatórios de posição de grupos sucessivos. A direção também pode ser estabelecida por informações de ligação que informam ao ETCS a bordo onde esperar grupos de eurobalizes e sua orientação. As localizações quilométricas podem ser atribuídas a grupos de eurobalizes para informar geograficamente o maquinista.